As tochas alinhadas ao longo do grande salão projetavam sombras alongadas que pareciam se mover como espíritos antigos entre os pilares entalhados. Astrid avançava descalça sobre as tábuas frias, sentindo como cada passo a arrancava um pouco mais da moça que havia sido e a empurrava para um destino que não tinha escolhido. O cheiro de resina queimada impregnava o ar, misturado com a fumaça que subia em direção ao teto enegrecido por gerações de invernos. Lá fora, o fiord dormia sob uma lua pálida. Lá dentro, a noite tinha um peso próprio, quase ritual. 7 figuras a observavam da penumbra. O chefe do clã com sua capa de peles grossas, o gote que murmurava preces antigas aos deuses, a mulher idosa encarregada das cerimônias nupciais, 2 guerreiros que pareciam talhados em madeira e um escriba silencioso que segurava uma tábua encerada. Seus rostos não mostravam calor nem crueldade. Eram máscaras endurecidas pelo costume, por séculos em que a tradição se impusera sobre as dúvidas. Ninguém questionava a cerimônia da noite. Ninguém perguntava se era justa. Apenas era cumprida. Haviam dito a Astrid que aquele caminho era necessário, que cada mulher digna do norte havia passado por ele, que a fortaleza de um clã se sustentava sobre os pactos selados em noites como esta. Mas ninguém havia explicado o que realmente acontecia atrás das portas do Longhouse, quando as canções festivas se apagavam e restavam apenas as tochas e os olhares. O que se contava durante o banquete, a alegria, os brindes, as bênçãos a Freyr e Freyja, era apenas a superfície. Sob essa camada de celebração, escondia-se um mecanismo antigo, silencioso, que definia o destino das mulheres sem que estas pudessem nomeá-lo. Era o final do século X, uma época incerta em que os deuses do norte começavam a conviver com as cruzes dos missionários. Mas para Astrid, essa transição religiosa não tinha importância naquela noite. Sua respiração tremia não pelo frio, mas pela certeza de que algo irrevogável estava prestes a acontecer. Seu futuro esposo, um comerciante de madeira e ferro que viajava entre os portos do leste, a esperava do outro lado do fogo. Mal o conhecia. Suas vozes haviam se cruzado apenas 3 vezes, sempre sob a vigilância de suas famílias. A idosa se aproximou e segurou a mão dela com suavidade ritual, guiando-a para o centro do salão. Astrid sentiu que o mundo se estreitava, que o espaço entre as tochas era mais um corredor de julgamento do que uma passagem nupcial. Não pensava em deuses, nem em história. Apenas em uma intuição amarga que crescia dentro dela, como um estalo na madeira antes que esta se parta. Algo em seu interior estava prestes a quebrar, e talvez nunca mais voltasse à sua forma anterior. A noite mal começava, e o silêncio do clã, mais pesado que o próprio inverno, parecia aprovar cada passo que a afastava de si mesma. O cortejo nupcial havia começado horas antes, quando Astrid foi levada da casa de sua família até o fiord. A neve rangia sob os passos dos guerreiros, e o vento do norte fazia vibrar os estandartes com símbolos entrelaçados. A jovem, envolta em um manto azul escuro e com as tranças recém-feitas por sua mãe, avançava em direção à embarcação que a transportaria ao lar de seu futuro esposo. O barco, decorado com cabeças de dragão e runas pintadas com ocre, esperava como se fosse parte do próprio ritual, uma espécie de ponte entre sua vida antiga e o que estava prestes a começar. Os homens do clã entoavam versos festivos, canções que se repetiam há gerações e que, segundo a tradição, deveriam atrair boa fortuna. Mas aquelas estrofes tinham algo mais que celebração. Eram zombarias disfarçadas de tradição, insinuações que faziam Astrid baixar ainda mais a cabeça sob o véu de lã. As mulheres mais velhas sorriam com cumplicidade amarga, enquanto as crianças corriam jogando pequenas nozes secas, símbolo de fertilidade, que golpeavam suavemente os pés da noiva. A Astrid haviam ensinado que devia rir, que o riso protegia os clãs do azar. Mas nenhum riso brotava naquela manhã. Sua mãe caminhava ao lado dela,
com o rosto endurecido por uma mistura de amor, medo e resignação. Havia passado horas trançando o cabelo de Astrid, inserindo pequenos anéis de bronze e contas de âmbar para atrair a proteção de Freyja. Enquanto trabalhava, suas mãos tremiam de uma forma quase imperceptível. Pouco antes de Astrid subir no barco, sua mãe a abraçou com uma intensidade inesperada e sussurrou, sem olhar para ninguém: "Não lute. Aconteça o que acontecer esta noite, permaneça em silêncio. Assim evitará o pior." Ainda agora, essas palavras ressoavam na mente de Astrid como um presságio. A viagem pelo fiord foi silenciosa, quebrada apenas pelo som rítmico dos remos batendo na água. As montanhas nevadas se erguiam em ambos os lados como testemunhas imóveis. Ao chegar à margem oposta, um trenó de madeira a esperava para levá-la até o longhouse do clã de seu esposo. As mulheres a ajudaram a descer, enquanto os guerreiros observavam com expressão inescrutável. As portas do longhouse estavam adornadas com ramos de pinheiro e uma pele de urso pendurada na moldura, sinalizando que ali seria celebrada a união. O homem que seria seu marido aguardava no limiar. Era mais velho que ela, com mãos curtidas pelas viagens e uma barba espessa. Ele a levantou nos braços para cruzar o limiar, explicando que assim as sombras do passado não poderiam segui-la. Mas Astrid sabia, por sussurros ouvidos em noites de inverno, que aquele gesto tinha uma origem mais sombria. Imitava antigos raptos rituais que os clãs preferiam não mais mencionar. Quando a porta se fechou atrás deles, o burburinho do exterior cessou. O interior era quente, mas a atmosfera estava impregnada de um silêncio expectante. Não era um silêncio de paz, era um silêncio que observava, um silêncio que pesava. E Astrid compreendeu com um arrepio que o vivido fora do longhouse era apenas um prólogo. O verdadeiramente decisivo ainda não havia começado. Quando os olhos de Astrid se acostumaram à penumbra do grande salão, ela compreendeu que não havia deixado para trás apenas o fiord e o lar de sua infância, mas também qualquer noção de intimidade. O longhouse era um espaço vivo, construído para que todos vissem, ouvissem e recordassem. Ali, cada gesto tinha um propósito e cada objeto fazia parte da engrenagem social que sustentava o clã. De um lado do fogo central, a mulher idosa, a Kvina Vigsla, encarregada de supervisionar os ritos matrimoniais, permanecia erguida como se sua própria coluna fosse uma extensão dos postes entalhados do edifício. Seus olhos haviam visto dezenas de casamentos e seu rosto parecia endurecido por uma mistura de costume e resignação. Ao lado dela encontrava-se o Gotti, o sacerdote do clã, com um manto bordado de runas e um martelo de Thor pendurado no pescoço. Murmurava preces antigas que ressoavam como um eco de tempos em que os deuses caminhavam entre os homens, ou ao menos assim se dizia. Numa esquina, 3 escravas aguardavam em silêncio com cântaros de água e panos de linho. Não levantavam a vista. Elas faziam parte do rito, assim como o fogo ou as máscaras entalhadas que adornavam os postes. Perto da parede, um idoso de olhar frio segurava uma tabuinha de madeira e um estilete. Era o encarregado de registrar, de certificar, de recordar. No norte, a tradição não dependia de pergaminhos, mas da memória daqueles que tinham autoridade para atestar. Mas o que mais chamou a atenção de Astrid foi uma estrutura parcialmente coberta com peles no fundo do salão. Tinha a forma de um poste alto, quase tão grande quanto um homem adulto, e de sua base se estendiam marcas entalhadas que pareciam serpentes entrelaçadas. Astrid sentiu um nó no estômago sem saber por quê. Algo no ambiente indicava que aquele objeto não era meramente decorativo. A idosa deu um passo em sua direção e segurou suas mãos com firmeza, sem brusquidão, mas com uma determinação que não admitia resistência. "Bem-vinda à casa de seu esposo", disse com uma voz que parecia ter cruzado gerações.
A partir deste momento, os ritos deverão ser cumpridos como dita, o costume do clã. Astrid assentiu sem saber o que responder. Sabia, ao menos em teoria, que o casamento nas Terras do Norte não era uma união romântica, mas um pacto. Havia escutado falar das negociações entre seu pai e o clã de seu futuro esposo, dos bens oferecidos, dos compromissos assumidos. O Thing, a Assembleia de Homens Livres, havia aprovado o acordo como se tratasse de um intercâmbio de terras ou gado. Mas jamais havia imaginado que a lógica da troca alcançaria inclusive seu próprio corpo. A idosa explicou, com a serenidade de quem recita instruções milenares, que o casamento devia ser verificado. Assim como um barco é inspecionado antes de sair ao mar e uma espada é testada antes de ser entregue a um guerreiro, também a união devia ser confirmada diante de testemunhas. Nada em seu tom sugeria crueldade. Era simplesmente a maneira como o mundo havia sido entendido por gerações. Astrid sentiu um estremecimento. A maquinaria do clã, antiga, implacável, silenciosa, havia sido posta em marcha muito antes que ela nascesse. E agora, presa em seu interior, compreendia que a cerimônia não era para ela. Ela era a cerimônia. A idosa fez um gesto em direção à estrutura coberta com peles no extremo do salão. O simples movimento bastou para que o ar parecesse engrossar, como se todo o longhouse contivesse a respiração. Astrid sentiu um tremor nas mãos. Não sabia o que se ocultava sob aquela cobertura, mas algo em seu instinto, algo herdado de muitas mulheres antes dela, lhe dizia que aquele momento era o eixo do ritual. A mulher a guiou para a frente, seus passos ressoando sobre a madeira em um silêncio quase cerimonial. As testemunhas se inclinavam apenas, não por respeito, mas por hábito. Haviam presenciado o mesmo gesto inúmeras vezes. Para eles, aquilo não tinha mistério. Era tradição, e a tradição não se discutia. Astrid pegou a borda da pele e a removeu com cautela. Diante dela, apareceu um poste alto de madeira, mais largo que um braço humano, entalhado com símbolos ondulantes que representavam serpentes, espigas e o sol nascente. A superfície estava gasta pelo toque de gerações. Não era um objeto decorativo nem uma simples relíquia. Era um vé, um poste sagrado dedicado a Freyr, o deus da fertilidade e do início da vida conjugal. Mas Astrid sabia pelos sussurros das mulheres mais velhas. Este não era um ídolo que se mostrava com orgulho nos festivais. Era um símbolo incômodo, uma peça do passado ancestral que muitos preferiam não mencionar em voz alta. Nos tempos de suas avós, dizia-se que as noivas deviam apresentar-se diante do poste antes de serem entregues ao esposo. Ninguém explicava como. Ninguém dava detalhes. Apenas repetiam que era necessário. A idosa falou com solenidade. Você deve saudar Freyr. Deve pedir sua bênção para entrar na casa de seu esposo e trazer prosperidade à família que hoje a recebe. A voz do Gote se uniu à dela, entoando uma prece em nórdico antigo, invocando as colheitas, os invernos benévolos, a continuidade da linhagem. Seu tom não era amável, mas também não cruel. Era o tom de alguém que assumia que a vontade individual era insignificante diante do peso do clã. Astrid havia ouvido falar do poste apenas pela metade. As mulheres do assentamento o mencionavam sempre com um gesto incômodo, como se uma sombra lhes passasse pelo rosto. Chamavam-no de o pau do Deus, e cada referência a ele estava envolta em uma mistura de vergonha e resignação. Algumas diziam que sua presença assegurava a união, outras que atuava como um lembrete de que a noiva não pertencia mais à sua família. As crônicas cristãs, escritas séculos depois, descreveriam esses postes com indignação, acusando os pagãos do norte de práticas indecorosas. Mas mesmo esses autores, tão dispostos a condenar, evitavam entrar em detalhes. O silêncio ao redor do poste revelava mais que qualquer descrição explícita.
O propósito do ritual não precisava de palavras. O poste representava a força que, segundo a tradição, devia abrir o caminho para a vida adulta e matrimonial. A idosa colocou as mãos de Astrid sobre a madeira. Era quente pelo fogo próximo, mas seu toque a estremeceu como se tocasse algo vivo. Não havia crueldade visível no ato. Não havia violência, mas sim uma rendição simbólica, uma entrega ritualizada. As testemunhas baixaram o olhar, não por pudor, mas porque o rito não exigia emoção, apenas cumprimento. O esposo de Astrid, à distância, observava a cena com um nervosismo evidente. Ele também estava preso no papel que a tradição lhe impunha. Nesse instante, Astrid compreendeu com uma clareza aterrorizante. Não se tratava dos deuses. Tratava-se de controle. Tratava-se de moldar sua vontade antes que a noite seguisse seu curso. E diante do poste sagrado de Freyr, Astrid soube que a verdadeira cerimônia mal começava. O murmúrio do fogo no centro do salão parecia envolver tudo quando a idosa colocou Astrid diante do poste sagrado. Não era preciso que ninguém explicasse o que se seguia. O ritual falava com séculos de antiguidade. No entanto, a mulher, com a voz suave de quem já guiou muitas outras antes, começou a recitar instruções que, embora formuladas como bênçãos, tinham a precisão de uma ordem. Astrid tremia. Não sabia se era pelo frio que se infiltrava pelas frestas do teto ou pela sensação crescente de que sua vontade já não fazia parte do processo. As mãos da idosa a guiavam com firmeza cerimonial, corrigindo qualquer gesto, qualquer dúvida. Não havia brusquidão, mas a contundência do ritual era inegável. Devia ser cumprido. A tradição não admitia desvios. As testemunhas observavam em silêncio. Seus rostos eram inexpressivos, como se o que estavam presenciando fosse tão comum quanto afiar uma espada ou selar um acordo. Para eles, Astrid era o centro temporário de uma engrenagem social que devia continuar funcionando sem interrupção. Não era um indivíduo, era um papel. Seu futuro esposo permanecia alguns passos atrás, visivelmente desconfortável. Parecia preso entre o dever e a incerteza, como se tivesse preferido que a cerimônia fosse diferente, mas não tivesse a força ou o direito de mudá-la. Ele também estava submetido a expectativas rígidas, a do homem que devia cumprir, que devia validar um pacto diante da comunidade. A idosa pronunciou uma frase solene: "Que seus passos sejam firmes como os das mulheres que caminharam antes de você. Que seu silêncio mantenha a paz entre clãs." E então chegou a parte que Astrid temia sem entender completamente. A mulher apontava para uma lança cerimonial, apoiada sobre 2 suportes de madeira. Não era uma arma para a batalha, mas um símbolo de transição. O fio representava o limite entre a infância e a vida adulta, entre a identidade livre e a pertença ao clã do esposo. Astrid devia caminhar sobre ela, ou melhor, passar seu pé suavemente ao longo da haste, enquanto as testemunhas observavam. Era uma prova de obediência, de aceitação, de entrega. Ninguém o dizia abertamente, mas todos sabiam que aquele gesto servia para medir sua docilidade. A jovem avançou, um pé, depois o outro. A madeira estava fria, e esse contato bastou para que seu coração se agitasse ainda mais. A idosa, com tom quase maternal, murmurava instruções sobre como devia se inclinar, como devia responder quando o sacerdote lhe perguntasse sobre o futuro do lar, sobre seu compromisso com o clã e com os deuses. Não eram perguntas inocentes. Cada palavra era uma corda que aprendia a um destino que não podia revisar, nem renegociar. Os antropólogos modernos chamariam isso de ritual de passagem. Mas esse termo acadêmico suaviza a realidade psicológica. Era uma forma de quebrar a vontade sem necessidade de levantar a voz. Em outras culturas do norte, a passagem para a idade adulta implicava caçar ou remar em mares perigosos.
Para as mulheres, implicava aceitar que a sociedade decidiria por elas. Enquanto avançava, Astrid sentiu que algo dentro dela se desprendia, como uma folha que cai de uma árvore no inverno. Não era medo unicamente. Era a compreensão devastadora de que o que vivia não era excepcional. Sua mãe o havia vivido, sua avó também. Era uma corrente que se repetia geração após geração, cada elo silenciando o anterior. Quando o ritual terminou, as escravas se aproximaram com tigelas de água morna perfumada com ervas. Limparam as mãos de Astrid, seus braços, seu rosto, como se quisessem apagar fisicamente a marca do poste, da lança, do salão inteiro. Mas o que Astrid sentia não podia ser lavado. O clã guardava silêncio. Não havia congratulações, não havia olhares de empatia, apenas a constatação de que o rito havia sido cumprido. E nesse silêncio, Astrid compreendeu. O que viria depois não seria mais suave, seria simplesmente diferente. O Longhouse parecia maior agora que o ritual inicial havia terminado. As sombras projetadas pelo fogo se alongavam, subiam pelos pilares entalhados, como se quisessem trepar em direção ao teto enegrecido por anos de fumaça. Astrid permanecia imóvel no centro, com o cabelo ainda impregnado com o aroma das ervas que as escravas haviam usado para purificar suas mãos e seu rosto. Mas nenhuma fragrância podia dissipar a sensação opressora que a envolvia. O Goth se aproximou com passos lentos, levando uma tigela de madeira que continha uma mistura ritual de hidromel e cinzas de bétula. A bebida tinha um significado claro. Marcava o início da segunda parte da cerimônia, aquela em que a noiva devia mostrar sua fortaleza interior e sua disposição para começar uma nova vida sob um novo teto. O sacerdote elevou a tigela em direção ao teto como oferenda e depois a apresentou a Astrid. Ela a tomou com ambas as mãos, consciente de que cada movimento estava sendo observado. Bebeu apenas um gole, o suficiente para que as testemunhas assentassem em sinal de aprovação. A mistura era amarga, como se carregasse dentro de si o peso de todas as mulheres que haviam passado por essa mesma prova antes dela. Ao devolver a tigela, Astrid sentiu que o olhar de seu futuro esposo se fixava nela. Não era um olhar de domínio nem de desejo, mas de incerteza, como se ele também fosse prisioneiro do ritual, preso em um papel que não havia escolhido. Então, um dos anciãos do clã golpeou o chão com seu bastão adornado com runas, indicando que era momento de falar. Astrid, filha de Thorvald, disse com voz profunda: "A partir desta noite, você é parte deste lar. Como as raízes do freixo se entrelaçam sob a terra, seu destino se une ao deste clã. Aceita caminhar conosco, compartilhar nossas alegrias, nossas perdas e nossas lutas." A pergunta era puramente cerimonial. A resposta estava escrita meses atrás em acordos, pagamentos, promessas entre famílias. Mas ainda assim, esperava-se que ela respondesse em voz alta. Astrid engoliu em seco. Por um instante, desejou dizer algo diferente, algo que quebrasse a própria estrutura do momento. Um não teria sido como um raio atravessando o teto, mas a realidade era mais dura que a fantasia. "Aceito", disse com um fio de voz que, apesar de sua fragilidade, ressoou claramente no salão. O som pareceu fechar um círculo. As testemunhas inclinaram a cabeça, o Goth murmurou uma bênção e a idosa deu um passo à frente para oferecer-lhe um manto vermelho escuro. Era o símbolo da transição. Ela já não era a filha de Thorvald. Era a esposa de um homem que mal conhecia. Era membro de um clã que não a havia criado. Enquanto o manto cobria seus ombros, Astrid sentiu o peso simbólico do gesto. Era como se um pedaço de céu invernal caísse sobre ela. Seu futuro esposo se aproximou então. Não disse nada. Apenas estendeu a mão, convidando-a a segui-lo em direção ao fundo do salão, onde um pequeno quarto havia sido preparado para a noite nupcial. Mas antes de entrar, o Goth levantou uma mão para detê-los.
Ainda falta a bênção final, anunciou. 2 guerreiros se aproximaram com um braseiro de ferro cheio de ervas fumegantes. A fragrância era intensa, uma mistura de zimbro, pinho e um aroma resinoso que Astrid não reconhecia. A fumaça formava espirais que pareciam figuras abstratas, elevando-se em direção aos pilares. A idosa começou a recitar nomes de deuses antigos, invocando proteção, boa colheita, estabilidade política entre clãs e fertilidade do solo. Cada palavra parecia arrancada de um mundo anterior à linguagem. A fumaça envolveu Astrid e seu futuro esposo como um véu. E nesse instante, pela primeira vez em toda a cerimônia, Astrid sentiu verdadeira solidão. Não a solidão física de estar longe de seu lar, mas uma solidão mais profunda. A de saber-se no centro de um destino imposto, enquanto cada um dos presentes cumpria um papel que não deixava espaço para a dúvida. Quando a fumaça se dissipou, o guerreiro do clã abriu lentamente a porta do quarto. Um silêncio absoluto caiu sobre o salão. E Astrid entendeu que a parte mais difícil da noite estava prestes a começar. A porta do pequeno quarto se abriu com um ranger leve, quase tímido, que contrastava profundamente com o peso simbólico que carregava. A fumaça do braseiro ainda rodopiava no ar, enquanto Astrid cruzava o umbral, sentindo como cada passo a afastava não apenas do salão, mas de sua própria vida anterior. O manto vermelho parecia mais pesado que antes, como se absorvesse as expectativas de todo o clã. O quarto era modesto. Paredes de madeira escura, uma pele de alce estendida sobre o chão, um pequeno altar com uma vela acesa e uma minúscula escultura de Freyja colocada no centro. A luz da vela projetava um piscar quente, mas, para Astrid, não havia consolo nesse resplendor. Era a primeira vez em toda a noite que estava sob um teto sem testemunhas e ainda assim não se sentia livre. O ritual, invisível, intangível, havia entrado com ela. Seu futuro esposo entrou atrás, fechando a porta com suavidade, como se temesse quebrar o silêncio que os envolvia. A distância entre ambos era curta, mas emocionalmente se sentiam mundos à parte. Ele evitava olhá-la diretamente, talvez envergonhado pelo que a tradição exigia dele tanto quanto dela. A tensão era palpável. 2 seres humanos presos em um ritual que nenhum havia escolhido, mas que ambos deviam cumprir por mandato do clã. Durante alguns instantes, nenhum falou. O silêncio tornou-se quase físico, como uma terceira presença no quarto. Astrid escutava sua própria respiração, entrecortada, e também a do homem, que parecia se esforçar para manter a serenidade. O fogo na lamparina de óleo chisporrotou, quebrando brevemente a quietude. Finalmente, ele falou. Astrid, disse em um sussurro que surpreendeu até a jovem. Não temas. Não desejo que esta noite seja um fardo para você. Ela levantou o olhar pela primeira vez desde que entraram. Nos olhos do homem, esses olhos que tantas vezes havia visto de longe, sem compreendê-los, não havia dureza. Havia insegurança, até uma forma desajeitada de compaixão. Mas a compaixão não mudava a realidade do rito. Não cancelava a expectativa do clã. Não apagava o peso cultural que havia moldado aquela noite por séculos. Não tenho medo de você, respondeu Astrid com sinceridade inesperada. Tenho medo de tudo o que está fora deste quarto. Ele assentiu com uma expressão amarga. Eu sei. Houve uma breve pausa. Eu também estou preso a isso. Lá fora, o murmúrio do salão havia cessado. Ninguém se movia, ninguém falava. Todo o Longhouse esperava. A tradição impunha que a união devia ser completada antes que a vela do altar se extinguisse. Era um símbolo que definia o início da vida conjugal e também uma verificação social. Mas dentro do quarto, algo infinitamente mais humano ocorria. 2 pessoas estavam tentando se compreender em meio a um sistema que não deixava espaço para escolher. Isso, por si mesmo, já era uma forma de resistência silenciosa.
O esposo de Astrid se aproximou do altar, pegou a vela e a colocou mais perto de ambos, como se o gesto pudesse protegê-los, mesmo que por um instante, das expectativas do clã. A chama titilou, projetando sombras suaves sobre as paredes. Não sei o que o futuro trará, disse ele. Mas prometo isto: enquanto eu respirar, ninguém fará mal a você sob este teto. Foi uma promessa pequena, frágil, insuficiente para mudar o mundo. Mas dentro daquele quarto, era essa a única liberdade que cada um podia oferecer ao outro. Astrid respirou fundo. Não tinha respostas, não tinha certezas. Só sabia que a noite seguiria seu curso, como todas as noites que as mulheres do norte haviam vivido antes dela. Mas pela primeira vez desde o início do ritual, sentiu que não estava completamente sozinha. O vento do fiord golpeou as paredes exteriores, fazendo vibrar a estrutura do longhouse como se os próprios deuses estivessem escutando. A vela continuou ardendo, estável, paciente, imperturbável. E assim, naquele pequeno quarto iluminado por uma única chama, Astrid se preparou para enfrentar o resto da noite. Não com valentia absoluta, mas com uma dignidade silenciosa que nenhuma tradição podia extinguir. A vela sobre o altar crepitava com um ritmo quase ritual, como se marcasse a passagem do tempo para uma cerimônia que ninguém havia projetado, pensando na vontade dos envolvidos. Astrid se aproximou um pouco mais da luz, buscando em seu resplendor uma forma de calma. Não a encontrou, mas o simples fato de vê-la arder ajudou a organizar seus pensamentos. Era estranho como uma chama tão pequena podia parecer mais honesta que todas as palavras pronunciadas naquela noite. Seu esposo se mantinha a certa distância, respeitoso, cuidadosamente medido. Não dava um passo sem observar a reação de Astrid, como se temesse errar ou perder um equilíbrio que mal começava a se formar entre ambos. Ele havia sido criado na mesma tradição que ela, mas carregava um peso diferente, o de demonstrar força diante do clã. No entanto, agora, naquele quarto silencioso, o único que se percebia era a fragilidade compartilhada de duas pessoas obrigadas a representar um papel. Astrid sentou-se na beirada da pele de alce, segurando ainda as dobras do manto vermelho. Era um símbolo de status, de pertencimento, mas também de renúncia. Nunca havia entendido o quanto uma roupa podia pesar até aquela noite. Quando eu era menina, começou a dizer, sem saber por que falava. Sempre pensei que o casamento era como nas sagas, duas pessoas unidas por um pacto sagrado, mas também por afeto, por escolha. Ele sorriu com tristeza. As sagas falam de heróis, Astrid, e os heróis não vivem como nós. Ele parou antes de acrescentar. Eu também sonhei com outra vida. A confissão o humanizou de uma maneira inesperada. Não era o homem desconhecido que ela temia, mas alguém que também havia sido criança. Também havia imaginado um futuro diferente. Também havia sentido o peso de um destino imposto. A distância entre ambos se reduziu. Não por aproximação física, mas pelo reconhecimento de uma verdade compartilhada. O silêncio voltou, embora agora fosse mais suave, menos opressor. Fora das paredes, o clã continuava esperando. A tradição exigia que a união se completasse para selar o pacto. Mas dentro daquele quarto, a tradição era um problema para mais tarde. O presente, pela primeira vez em toda a noite, pertencia a eles. Astrid observou a vela e disse: Não sou tão forte quanto minha mãe acredita. Tampouco tão submissa quanto o clã espera. Não sei o que fazer com tudo isso. Ele a olhou com uma sinceridade desconcertante. Você não precisa ser forte hoje, tampouco obediente. Fez uma pausa longa, pesada. Só precisa ser você. O resto, encontraremos um jeito. Foi então que a vela titilou, projetando um brilho que percorreu o quarto como um batimento. O som do vento lá fora intensificou-se por um instante, batendo nas paredes como se o mundo exterior quisesse irromper e lembrar-lhes que o tempo continuava avançando.
Astrid respirou profundamente, sentindo que seus pensamentos se organizavam pouco a pouco. Não tinha poder para mudar a tradição. Não podia desfazer os acordos entre clãs, mas podia controlar um aspecto minúsculo, quase invisível. Como viver esse instante? "Se vamos caminhar juntos", disse com voz firme, embora baixa. "Quero começar sem medo." Ele assentiu lentamente, com uma mistura de alívio e respeito. "Então começamos assim", respondeu. "Sem medo." Foi a primeira decisão verdadeiramente sua da noite. Pequena, sim, mas autêntica. A vela continuou ardendo. A porta permaneceu fechada. E no canto mais íntimo do Longhouse, longe dos olhos do clã, por fim começava algo que não estava escrito em nenhum ritual. Uma aliança humana, não ritualística. A vela consumia sua mecha com lentidão, como se compreendesse que sua luz era o único que separava Astrid da escuridão absoluta. Não era só uma chama, era uma testemunha silenciosa, uma fronteira simbólica entre o ritual imposto e o espaço íntimo em que, pela primeira vez naquela noite, Astrid podia escutar sua própria voz interior. Ela se aproximou um pouco mais do altar, observando a pequena figura de Freyja, a deusa do amor, da guerra, do destino. Um paradoxo vivente. Como podia uma divindade representar simultaneamente a doçura e a ferocidade? Talvez porque assim eram as mulheres do norte, feitas de ternura e aço ao mesmo tempo, embora o clã só reconhecesse uma dessas metades. Seu esposo permanecia alguns passos atrás, dando-lhe espaço sem desviar o olhar. Parecia compreender que Astrid precisava daquele momento, aquela pausa em meio a um mar de expectativas. No rosto dele havia algo novo, não compaixão, não pena, mas uma espécie de respeito silencioso que não fazia parte de nenhum ritual. "Minha mãe sempre dizia", murmurou Astrid sem tirar os olhos da vela, "que uma mulher é como o mar do norte, bonita e temível, capaz de destruir barcos e, ainda assim, alimentar um povo inteiro." "Sua mãe é sábia", respondeu ele. "E acredito que também sabe algo mais, que ninguém pode acorrentar o mar." Astrid sentiu um estremecimento que não tinha nada a ver com o frio. Era uma compreensão repentina de que sua vida não estava completamente perdida na estrutura do clã. Ainda existia uma possibilidade, pequena, frágil, de moldar seu destino. Não podia quebrar o sistema, mas talvez pudesse encontrar formas de viver dentro dele sem desaparecer por completo. "Tenho medo de me perder", confessou ela. "De me converter em algo que não reconheço. De esquecer quem sou." Ele se aproximou um pouco, sem invadir seu espaço. "Então você não vai se perder", sussurrou. "Enquanto eu estiver aqui, lembrarei com você." Não era uma promessa grandiosa. Não prometia libertá-la do clã, nem mudar a tradição, nem desafiar os deuses, mas era real. E a realidade, por pequena que fosse, tinha mais valor que qualquer fórmula ritual repetida no salão. Astrid sentou-se no chão coberto de peles, deixando que o manto vermelho caísse em ondas ao redor dela. A cor se misturava com a luz da vela, criando um tom quase dourado. Pela primeira vez, não sentiu que o manto a oprimia. Era pesado, sim, mas agora o via também como uma ferramenta, um sinal de que ela, apesar de tudo, tinha um lugar. E talvez desse lugar pudesse negociar, influenciar, mudar. A voz do vento voltou a se fazer notar, golpeando as paredes do Longhouse. Não era um ruído violento, mas constante, como se o mundo exterior continuasse insistindo em que a vida continuava. Que haveria manhãs, decisões, caminhos. "Astrid", disse ele suavemente, "esta noite não define quem você é. É apenas o começo de um caminho. E esse caminho podemos percorrê-lo à nossa maneira." Ela levantou a cabeça e o olhou diretamente pela primeira vez sem temor. Não viu um carcereiro. Não viu um estranho. Viu um homem tão preso quanto ela, mas disposto a caminhar ao seu lado.
Então vamos caminhar, respondeu. A vela piscou, como saudando aquela decisão. E no silêncio do quarto, algo mudou sutilmente. A noite já não parecia um abismo, mas um limiar. Com o primeiro rastro de luz filtrando-se pelas frestas do teto, a casa longa parecia outra. O que horas antes havia sido um cenário de rituais inflexíveis, agora se via envolto em uma quietude quase sagrada. Nem o ranger da madeira, nem o murmúrio do vento conseguiam quebrar a sensação de suspensão que flutuava no ar. Era como se o mundo houvesse contido a respiração para observar o que seria de Astrid depois dessa noite. A jovem se levantou devagar, sentindo um peso diferente do ritual. Um peso que não estava sobre seu corpo, mas dentro de seu peito. Não era derrota, embora tampouco fosse liberdade. Era algo mais complexo. A consciência de que sua vida acabava de se dividir em duas. A Astrid de antes, a filha do fiord, a moça que corria descalça entre pinheiros úmidos, e a Astrid de agora, marcada por um rito que não havia escolhido, mas que devia aprender a sustentar sem se quebrar. Seu esposo se levantou alguns segundos depois, guardando silêncio. Havia compreendido que o amanhecer não pertencia a ele, mas a ela. E pela primeira vez desde que o dia anterior havia começado, Astrid sentiu que não estava sendo observada como parte de uma transação, mas como uma pessoa. "Está bem?" perguntou ele com cautela. Astrid não respondeu imediatamente. Olhou a linha cinzenta do horizonte e só então murmurou: "Não sei ainda, mas continuo aqui, e isso já é alguma coisa." Ele assentiu, e em seu gesto havia um reconhecimento que no norte tinha mais valor que qualquer promessa. A aceitação do outro como igual, mesmo dentro de um sistema desigual. Os anos seguintes seriam uma mistura de luz e sombras. Astrid aprenderia a linguagem secreta das mulheres do clã. Os olhares que dizem tudo sem pronunciar uma palavra, os silêncios que transmitem advertências, a maneira como cada geração prepara a seguinte, não por meio de histórias detalhadas, mas por meio de conselhos curtos, densos, transmitidos quase como runas vivas. Um dia, muitos invernos depois, Astrid seria respeitada como matriarca. Ninguém falaria da noite de seu casamento. Ninguém se atreveria a perguntá-la. Porque nas terras do norte, assim como em tantos outros mundos antigos, havia tradições que sobreviviam não graças aos detalhes, mas ao silêncio. Os historiadores futuros discutiriam esses rituais, tentando reconstruí-los a partir de crônicas dispersas, fragmentos de lendas e restos arqueológicos. Debateriam se os postes sagrados tinham um simbolismo puramente espiritual, ou se refletiam estruturas sociais mais estritas. Se a vigilância dos casamentos era um ato de controle ou um mecanismo de coesão cultural. Se as mulheres do norte eram vítimas de um sistema implacável ou guardiãs silenciosas de um conhecimento mais profundo. Mas nenhuma teoria poderia capturar o essencial, o que Astrid sentiu. A mistura de medo e determinação, a perda e, ao mesmo tempo, a faísca obstinada de identidade que se recusou a apagar. Porque a verdade é que a história raramente lembra os pensamentos das mulheres que viveram sob rituais antigos. Suas vozes ficaram presas nas frestas do tempo, substituídas por discursos de sacerdotes, governantes e escribas. E, no entanto, cada vez que alguém tenta reconstruir esse passado, algo do eco dessas vidas volta a ressoar. Astrid viveu muitos anos mais, criou filhos, caminhou junto ao mar, sobreviveu invernos cruéis e celebrou verões abundantes. Jamais falou de sua primeira noite, mas esse silêncio não foi derrota. Foi sua maneira de reclamar um território interior que nenhuma tradição podia tocar. E agora, tantos séculos depois, quando olhamos para esse mundo, não vemos apenas rituais ou hierarquias. Vemos uma verdade humana mais profunda. As sociedades mudam, os deuses mudam, as leis mudam. Mas o desejo de uma mulher de conservar seu próprio nome,
Seu próprio espírito atravessa o tempo como um fio vermelho que não pode se romper. A história de Astrid não ficou escrita em pedras nem em crônicas, mas existiu. E ao recordá-la, mesmo que da distância de 1000 anos, quebramos um fragmento do silêncio que o mundo tentou impor sobre ela.